Buenas, meu povo, eu sou o professor Franco, vamos para mais um bloco de direito constitucional, o melhor direito do sul do mundo. Eu espero que você esteja bem, esteja aí no seu local de estudo, seja lá onde for, na tua casa, no teu trabalho, enfim, na igreja, não sei onde tu está estudando agora. Esta é a beleza da nossa modernidade, né? E espero também que tu tenha já nos adicionado nas redes sociais para que tu possa então entrar em contato comigo para tirar aquela dúvida, não importando a hora, tá? No Face, lá no Instagram, Professor L. Franco ou Prof. L. Franco, tanto faz, beleza? A partir de agora, direitos políticos, e antes disso, quero que tu simplesmente vire o celular, coloque para baixo, no silencioso, tira todo mundo aí, aqueles que não vão te ajudar nesta aula, porque direitos políticos despencam em prova e é muito importante. Eu vou te dar agora no primeiro bloco de direito político uma noção geral, uma passão de como estudar direito político, do que é direito político, né, de como que ele vai ser exercido então aqui no Brasil e também trazer para ti os artigos que falam, né, que tratam de direito político. Beleza, moçada? Então a partir de agora, direito constitucional comigo. E antes de mais nada, eu vou te ensinar, né, vou te passar uma orientação, porque nós já trabalhamos nacionalidade, esta é a regra constitucional, artigo 12, nacionalidade, depois artigo 14, 15, 16, 17, vamos trabalhar direitos políticos e partidos. Tá? E lá na nacionalidade, nós simplesmente já estudamos que o artigo 12 trata de nacionalidade. Então, nacionalidade é um círculo, digamos assim, tá? Nós temos aqui, por exemplo, a nacionalidade inata, a nacionalidade naturalizada, tá? E todo mundo que é nacional brasileiro é um cidadão brasileiro, certo ou errado? Tu vai dizer errado. Por quê? Porque cidadão brasileiro é primeiramente um nacional brasileiro, mas aquele que detém direitos políticos. Logo, a cidadania é um círculo menor. A cidadania é um círculo que está dentro da nacionalidade. Então, tu vai chamar de cidadão, ó, cidadão, esse laranjado aqui eu vou isolar porque não dá para aguentar essa coisa, certo? Vou colocar ele aqui de lado de novo. Então eu vou chamar de cidadão, ó, cidadão, aquele que é, antes de tudo, um nacional brasileiro, está dentro da nacionalidade brasileira, seja ele nacional nato ou naturalizado. Então eu só vou chamar aquela pessoa de cidadão se porventura ele conquistar, além da nacionalidade brasileira, o que nós chamamos de direitos políticos, tá? Políticos. Então, o nacional brasileiro, ele é uma coisa, o cidadão brasileiro, ele é outra coisa. Por isso que tu estuda lá no artigo 12 a nacionalidade e no artigo 14 seguintes os direitos políticos, tá? Então, perguntado se o que é ser cidadão? Cidadão é aquele nacional brasileiro que detém direitos políticos. Ele pode participar da polis, olha que maravilha, né? Ele tem lá certos direitos e certas obrigações como sendo um cidadão desse país, tá? Beleza? Então, cuidado que cidadão ele faz parte, sim, obrigatoriamente, da nacionalidade brasileira, porém, nem todo nacional brasileiro é um cidadão brasileiro. Menores de 16 anos, por exemplo, são nacionais brasileiros, porém não são cidadãos. Estrangeiros nem nacionais são, né? Muito menos cidadãos brasileiros, entendeu? Então eu posso tranquilamente ser nacional brasileiro e não ser um cidadão brasileiro, porque simplesmente eu não detenho direitos políticos, ou os meus direitos políticos estão perdidos ou suspensos. Daí nós vamos estudar o artigo 15, né? Onde eu tenho lá a suspensão ou a perda dos direitos políticos. Ficou tranquilo? Então, cuidado com essa observação, tá? Muito bem. Então, se tu entendeu o que é ser cidadão, é aquele nacional brasileiro que detém direitos políticos. Porém, direitos políticos devem ser entendidos
Ele é, na verdade, onde vai trazer para nós uma participação popular, que autoriza, né, essa participação popular. Esta participação popular, que apenas o cidadão tem, ou ele detém com maior força, tá? Esta participação popular, ela é determinada pelo nosso regime. E todo mundo sabe que o nosso regime é o regime democrático. Democracia, né? A democracia. Pois bem, como que um cidadão exerce o seu poder? Porque o poder emana do povo. Já viu isso há muito tempo. Como que esse cidadão participa da polis? Como que esse cidadão exerce o seu poder? Exerce a democracia. No Brasil, nós temos duas formas de exercer a democracia. Então, aqui, basicamente, nós temos a democracia direta e a democracia indireta, tá? A doutrina, obviamente, ela vai trazer outros nomes mais bonitos, né? A democracia direta, ela pode chamar, então, de uma democracia direta, ou democracia indireta, ou democracia semidireta, ou semi-indireta, ou simplesmente democracia híbrida. Olha só que maravilha. Por que híbrida, Franco? Porque, obviamente, há uma mistura das duas aqui, tá? Então, é possível confirmar em uma questão que a minha democracia é uma democracia híbrida? Sim, porque ora eu vou exercê-la de forma direta, ora de forma indireta. Então, sim, ela é mista, ela é híbrida, ou semi-direta ou semi-indireta, tá? É a mesma coisa. Ou democracia direta, tá? Ou a democracia indireta, chamada também de representativa, tá? Representativa, participativa ou direta ou indireta. Enfim, pois bem, quais são as hipóteses que eu vou trabalhar a democracia direta? Tu vai lembrar que aqui nós estamos falando de 3 situações citadas no artigo 14, tá? O plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Vamos trabalhar sobre isso muito aprofundado, de forma muito aprofundada. Então, aqui eu quero deixar uma observação, quero que tu anote aí. Pelo artigo 14 da nossa Constituição Federal, nós vamos exercer a democracia direta ou participativa, né? A democracia direta ou participativa, através do plebiscito, através do referendo e através da iniciativa popular, ok? E nós temos também uma situação que a doutrina está trazendo, que é a questão da ação popular, tá? Doutrinadores estão trazendo que é possível também exercer essa democracia direta, ou seja, exercer a participação popular através da ação popular. Bom, nós trabalhamos isso como remédio constitucional, né, dentro do artigo 5º, porque a ação popular está lá no artigo 5º, não está no artigo 14. Mas a doutrina vem trazendo que é também uma forma de democracia, uma forma de participação popular. Não dá para contrariar isso, de fato é, né? Mas eu prefiro, eu como professor, trabalhar a ação popular lá dentro do artigo 5º, lá dentro dos remédios constitucionais, habeas corpus, mandado de segurança. Nós já vimos isso, tá? Porém, o CESP já cobrou, né? Por que o CESP cobrou? Porque a doutrina escreve, né? Obviamente. Então não te apavore se na tua prova aparecer que é uma forma, é uma expressão da democracia direta, é uma expressão da participação popular, além desses 3, plebiscito, referendo, iniciativa popular, a nossa querida ação popular. Tá? Fique tranquilo quanto a isso, isso é possível e o CESP trouxe como correto, porque obviamente Pedro Lenza e outros doutrinadores também assim escrevem, tá? Pois bem, e nós temos a nossa democracia indireta, que é a participação popular não direta, participativa, mas de forma representativa. Nós vamos escolher alguém, um vereador, um presidente da República, né, para que eles possam então decidir por nós. Obviamente, eu estou falando de uma democracia indireta,
tá? Então aqui, moçada, eu vou exercer, na verdade, a democracia indireta pela escolha de representantes. Anota aí, ó, escolha de representantes, tá? Como que tu exerce a democracia indireta no Brasil? Tu vai dizer, eu escolho representantes. Ah, mas eu achei que era pelo voto. Tudo bem, eu sei que é pelo voto. Nós vamos falar disso aqui, né? Cuidado. Tu não exerce a democracia indireta pelo voto. Não é o exercício do voto que é exatamente o que é a essência da indireta. O caminho que eu escolho representantes é o sufrágio universal, é o voto. Sim, votar e ser votado. Mas isso também é utilizado na democracia direta. Ou quando tem plebiscito, referendo, você vai lá em Brasília e ergue a mão. Ah, quem está de acordo, ergue a mão. Ou permaneça sentado. É desse jeito? Não. Então, o exercício do voto, o exercício, o uso do sufrágio universal, ele também é usado, o voto em si, a participação em si, é usado aqui no plebiscito, no referendo, tá? Ficou claro? Eu já vi questão também cobrando, por exemplo, que a democracia indireta é feita pelo exercício do voto. E foi dado como correto, tá? Então, enfim, para mim, o que é mais correto é que a democracia indireta ou representativa, ela é exercida pela escolha de representantes, que é feita pelo voto, é feita pelo sufrágio, é feita, então, pelo uso do voto direto, secreto, universal e periódico. Beleza? Nada que isso não aconteça também lá em cima. Tá, então você já sabe que nacionalidade é uma coisa, eu tiro uma lasquinha da nacionalidade que eu chamo de cidadão, aqueles nacionais que detêm direitos políticos. E aí, para exercer a sua participação, para que eles possam participar da polis, eles precisam ter direitos políticos, eu vou exercer através do meu regime, através da democracia, direta ou indireta, e aí nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso aqui, tá? Pois bem, aí vem uma questão bem importante. Olha aqui, ó. Os direitos políticos, eles deverão ser entendidos também de duas formas, tá? Eu tenho direitos políticos ativos. Eu tenho direitos políticos ativos ou positivos. Então eu não sei como que a banca vai dizer, tá? Eu posso entender direitos políticos ativos ou positivos, que é aquele direito político de poder votar, poder conquistar a minha cidadania através do alistamento eleitoral e poder votar. Então aqui, ó, votar, tá? Eu estou votando, então o poder de votar, tá? E também eu tenho meus direitos políticos passivos, ó, passivos. Ou, não sei como que a banca vai chamar, pode também chamar de negativos, tá? Eu posso também chamar de direitos políticos negativos. Ou seja, eu não vou agir, não vou votar em alguém, mas ser votado. Poder ser votado, tá? Então aqui, ó, é ser votado. No momento que você vota e também pode ser votado, eu estou exercendo os meus direitos políticos plenos. Eu estou votando em alguém, estou também sendo votado. E olha só, eu posso simplesmente conquistar um dos direitos políticos e não outro. Por exemplo, o analfabeto, tu vai ver comigo, ele só pode conquistar esta faixa de direitos políticos. Ou seja, eu só entrego direitos políticos ativos, o poder de votar a certas pessoas, por exemplo, analfabeto. Ou eu vou entregar, por exemplo, aos estrangeiros, nenhum dos dois. Eu não vou entregar direitos políticos nem de votar ativos, nem de ser votados. Então eu posso conquistar ambos, apenas um ou nenhum. Tá? Por isso que é importante você ter uma noção geral de como que funciona os direitos políticos, tá? Tudo nasce, claro, primeiro eu tenho que ser nacional, e aí eu vou conquistar os meus direitos políticos através do alistamento eleitoral, que é o título,
E aí eu posso falar em ser votado. E quando eu falo em ser votado, olha só que maravilha. Eu vou ter critérios positivos e vou ter critérios negativos. Olha só que maravilha isso aqui, ó. Dentro dos direitos políticos passivos ou negativos, eu posso ter critérios negativos ou positivos. Sim, e eu vou chamar isso de critérios de elegibilidade, ou critérios de inelegibilidade para ajudar o professor, né? Quais são os critérios positivos do direito passivo? Critérios de elegibilidade. Eu preciso ter uma idade limite, uma idade mínima, eu preciso ter uma nacionalidade brasileira, eu preciso ter um partido político, ou seja, são critérios positivos que eu chamo de elegibilidade dentro do direito passivo, dentro do direito negativo, dentro do direito político passivo. E também dentro deste mesmo direito de ser votado, eu não posso ter determinadas situações, reeleição, desincompatibilização, a questão que envolve a inelegibilidade reflexa, que atinge os parentes, né? A questão dos militares. Então aqui entra todas as inelegibilidades. Inclusive, eu vou pedir que tu faça mais uma divisão dentro das inelegibilidades. Por quê, Franco? Porque eu posso ter inelegibilidade absoluta e inelegibilidade relativa. E aí tu vai estudar quais são aqueles inelegíveis de forma absoluta: analfabetos e estrangeiros, e os conscritos, ou seja, os inalistáveis. Então, eles são absolutamente inelegíveis. Então tem mais uma mitose ali, né? E aquelas inelegibilidades relativas, nós vamos estudar também, que é a questão que eu acabei de me referindo aqui, que é a questão que envolve a reflexa, a reeleição e tudo mais, tá? 100%? Então, olha só, este quadro aqui, ele vai te dar uma noção geral do que é direitos políticos, tá? Sai lá do artigo 12, eu conquisto meus direitos políticos, que é, na verdade, direito de votar e ser votado, e aí sim eu vou exercer a minha democracia, né, como cidadão que eu sou, com obrigações, né, direitos e deveres como cidadão, e aí sim eu posso participar ativamente ou passivamente da minha polis, da minha cidade, da minha nação. Pois bem, aqui, moçada, nós vamos conversar um pouquinho, iniciar o nosso curso, né, propriamente dito, de direitos políticos, falando da primeira parte, né, que é exatamente a democracia direta ou da democracia participativa, né, que é a questão que envolve a diferença, né, do que tange ao plebiscito, referendo e iniciativa popular. Como eu acabei já falando para ti, nós temos aqui no artigo 14, no artigo 14, apenas 3 formas de iniciativa direta, tá? Ou seja, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, né? O sufrágio universal, que é então a questão que envolve o nosso voto, tá? O voto direto, secreto, com valor igual para todos. E nós temos então aqui, já vou te adiantar, como cláusula pétrea, as características do voto, tá? Olha só, PSDU, olha só, PSDU, não é apologia a partido, PSDU, ou seja, ele é periódico, secreto, direto e universal. Esta característica é cláusula pétrea, tá? Artigo 60, parágrafo 4º. Eu não posso abolir essa minha característica. Perceba que a característica da obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea. É cláusula pétrea ser ele periódico, secreto, direto e universal, tá? Obrigatório, logo não é cláusula pétrea, eu poderia transformá-lo todos eles em facultativos, por exemplo. Mas enfim, o que é então a minha democracia direta? É aquela exercida pelo plebiscito, referendo e a iniciativa popular. E aqui nós temos que entender o seguinte: qual é a diferença entre
plebiscito e referendo. Então eu vou trabalhar aqui contigo. Ó. O que é plebiscito e o que é referendo? Primeiro, o plebiscito, moçada, ele, tanto o plebiscito quanto o referendo, ele é uma consulta à população, tá? Então o que eles têm em comum? Ambos são consultas, tá? É uma consulta ao povo, não importa se é antes ou depois, ambos são consultas, ok? Eu vou perguntar ao povo se o povo quer ou não quer, concorda ou não concorda. O que muda aqui? O plebiscito é uma consulta anterior, tá? O referendo é uma consulta posterior, tá? Anterior, posterior ao ato. Muito cuidado com isso. Além de ser uma consulta anterior e posterior, nós temos outras diferenças que, por exemplo, o Congresso Nacional, na sua função exclusiva, vai convocar o plebiscito. Então, o Congresso Nacional convoca o plebiscito. Ao passo que o Congresso Nacional, também na função exclusiva, vai autorizar o referendo. Autoriza o referendo, tá? Então aqui ele vai convocar e aqui ele vai autorizar, tá? O Congresso Nacional convoca ou convocar, né? E aqui autorizar. 100%? Então, muito cuidado com isso, tá? Bom, a questão que envolve a consulta, e aí vou trabalhar aqui, ó, de uma forma bem didática para ti. Tome cuidado que nem todos os atos serão levados à consulta, seja por plebiscito ou referendo, tá? Quando eu falo em levar à consulta, este ato, ele é um ato ou legislativo, ou administrativo, tá? Nós nunca levaremos um ato judicial à consulta. Então tome cuidado com essa informação. Vou repetir. Que tipo de ato é levado a plebiscito? Que tipo de ato é levado a referendo? A consulta popular, onde tu vai exercer, obviamente, a escolha pelo voto, né? E será convocado ou autorizado pelo Congresso a depender da situação. Uma lei, então eu vou propor uma lei e antes da votação eu vou chamar a plebiscito, ou após a votação, após a publicação, eu vou chamar a referendo, ou um ato do Poder Executivo, um ato administrativo, tá? Agora, nós nunca levaremos um acórdão para que o povo decida se concorda ou não concorda. Uma sentença judicial para que o povo concorde ou não concorde. Ou seja, nós nunca teremos uma decisão de um juiz ou tribunal levada à consulta popular, porque isso não está nos objetos de análise tanto do plebiscito quanto do referendo, tá? Então, basicamente é isso, não há muito que nós conversarmos, porque aqui eu preciso conversar um pouquinho mais, aí sim, sobre a iniciativa popular, tá? Vamos lá. O que é a tal da iniciativa popular? Deixa eu mudar de cor aqui, que esse roxo fúnebre não dá. A iniciativa popular, moçada, ela pode ser exercida nas 3 esferas, tá? Só que na esfera federal, vamos colocar aqui, ó, na esfera federal, a questão que envolve a iniciativa popular, ela poderá ser levada perante a Câmara dos Deputados, ou seja, ela é apresentada na Casa do Povo, na Câmara dos Deputados, tá? Não é no Senado, não é no Congresso. Eu apresento a iniciativa popular federal na Câmara dos Deputados, é onde inicia a sua tramitação. Eu posso também apresentar qualquer tipo de projeto de lei, qualquer PL, seja a lei ordinária, seja lei complementar. O que eu não posso apresentar via iniciativa popular é a famosa PEC, ou seja,
não foi dado ao povo brasileiro a possibilidade de propor diretamente uma proposta de emenda à Constituição. Então, não cabe PEC por iniciativa popular. Nós, povo, de forma direta, nós não podemos propor uma PEC. Nós não podemos propor uma emenda constitucional. Isso depende dos representantes, né, daqueles que estão lá nos representando. Ficou claro? Então, o que eu posso propor via iniciativa popular federal? Eu posso propor qualquer tipo de lei, lei complementar ou lei ordinária, desde que seja apresentado na Câmara dos Deputados e siga, por exemplo, um caminho, né? Ou seja, eu preciso ter assinatura de pelo menos 1% do eleitorado, tá? Do eleitorado. Eu preciso ter esses 1% espalhados em pelo menos 5 estados, tá? Com pelo menos 0,3% em cada um. Então, note que eu vou dar um caráter nacional, tá? Aqui eu dou um caráter nacional. Então, no momento que eu obrigo, né, no momento que eu obrigo a ter 1% do eleitorado, a pelo menos espalhados em 5 estados, com 0,3% em cada um deles, ou pelo menos em 0,3% no mínimo em cada um, aí eu vou dar um caráter mais nacional para essa proposta de iniciativa popular apresentada na Câmara dos Deputados, que obviamente é diferente da PEC, e aí estamos falando de uma iniciativa popular federal. Bom, eu posso apresentar uma iniciativa popular nos estados? Sim, tá? Então, nos estados, estado/DF, obviamente isso vai estar regulamentado por lei complementar, tá? E também vai estar regulamentado na respectiva Constituição Estadual. Então, depende muito da Constituição Estadual de cada estado. Então, lá no Rio Grande do Sul é um tipo, é uma forma, lá aqui no Paraná é um modelo, mas o que eu quero deixar bem claro para ti é que se a questão cobrar a iniciativa popular nos estados, no âmbito estadual, com toda certeza o teu edital precisa cobrar a Constituição do Estado. Porque todo o ditame, né, todos os regramentos da iniciativa popular estadual está na Constituição do Estado, e aí obviamente eu não posso ficar aqui falando das 27 formas de cobrar uma anistia popular. O que a Constituição Federal fez é a iniciativa popular do município, tá? Então a questão do município, o municipal, essa situação sim. Primeiro tudo, eu tenho que ter um interesse local, tá? Interesse local, porque o município ele vai legislar com o interesse local. Então, por exemplo, não adianta eu levar pelo menos 5% dos eleitores da cidade, tá? 5% dos eleitores da cidade, isso que determina a minha Constituição Federal, 5% dos eleitores da cidade, os quais vão apresentar isso, obviamente, na Câmara de Vereadores, tá? Na Câmara de Vereadores, que é a Casa do Povo Municipal, um projeto que é de cunho federal, um projeto que, por exemplo, vai tratar de crimes hediondos, né? A população ficou revoltada por uma situação peculiar e aí ela vai lá, junta 5% dos eleitores da cidade e propõe um projeto que aumenta a pena de morte dos crimes hediondos. Peraí, isso não é de competência municipal. É claro que antes de tudo, de eu pensar em propor uma iniciativa popular âmbito municipal, eu tenho que ver se aquele projeto é de interesse local, está dentro da legislação, da possibilidade do município legislar, e aí sim, juntando 5% dos eleitores municipais, apresentarão isso na Câmara Municipal e aí vai então ser debatido, tá? Então eu tenho uma questão que envolve plebiscito, referendo e iniciativa popular. O plebiscito e o referendo não passam de uma mera consulta, tá? Um antes e o outro depois. Uma consulta perguntando para o povo se
concorda ou não concorda com determinado ato, e esse ato vai ser um ato legislativo ou administrativo, não podendo ser um ato judicial. Sim, se for o caso, o plebiscito é anterior, convocado pelo Congresso, e o referendo é posterior à publicação do ato, autorizado pelo Congresso, tá? A questão que envolve a iniciativa popular, aí sim, perguntado se, olha, a iniciativa popular prevista na Constituição, ela fala só de federal? Não, ela fala no âmbito federal, ela traz um regramento mais profundo no âmbito federal, mas no que tange aos estados do DF, ela diz que vai ser regulamentado na Constituição Estadual e por lei complementar, tá? E a Constituição Federal também determina, né, a questão que envolve a iniciativa popular dos municípios, que aí, obviamente, não é 1% do eleitorado, e sim 5% do eleitorado, apresentado, então, o projeto lá na Câmara de Vereadores, ao passo que no nível federal eu apresento o projeto de lei, apenas projeto de lei, não PEC, na Câmara dos Deputados, e aí sim, obviamente que a equipe técnica da Câmara vai, então, dar prosseguimento naquele projeto, vai, né, tratar aquele projeto, melhorar aquele projeto tecnicamente. Não pode ser extinto um projeto de lei por mera formalidade técnica. Então, esse projeto de lei que vem do povo, claro que vai vir um projeto de lei, né, mascado, precisa sofrer algumas alterações estruturais. Feito isso, vai para a comissão, vai para a CCJ, vai para plenário, ou seja, segue o trâmite normal de todo e qualquer projeto de lei, tá? E aí, ele vai ser aprovado, não. Muita atenção com isso, muita atenção. O projeto de iniciativa popular, ele é um projeto como qualquer outro. Ele vai ter a sua tramitação iniciada na Câmara, comissões, plenário, e ele pode ou não ser aprovado, tá? Não, os deputados não estão obrigados a aprovar um projeto de lei de iniciativa popular, mas estão obrigados a apreciar, isso sim. Ficou claro? Muito bem. Bom, nós vamos tratar um pouquinho mais sobre a democracia, a aquisição da democracia, a aquisição do poder, do direito político, né? Nós falamos um pouquinho da democracia direta agora. Repito, a questão que envolve a ação popular é uma questão, então, doutrinária, né? Para mim é muito mais voltada a remédio constitucional, a uma ação, a uma garantia constitucional, mas alguns doutrinadores e também algumas bancas, aproveitando, colocam a ação popular como a expressão da democracia, como a participação popular. Beleza, moçada? Muito bem. Então, está autorizado a partir de agora a mexer no celular, dá um tempinho e já vamos estudar o próximo bloco. Espero estar te ajudando a entender esse baita direito que é o direito político. Um abraço, fique com Deus. Até a próxima.